Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo o sétimo reino. O sétimo reino, cujo rei é Jesus, está sendo estabelecido na terra. E Jesus está dando as diretrizes. As diretrizes são: creiam em Deus, creia também em mim. Porque eu vim de Deus, o meu Pai, e voltarei para lá. E vou preparar moradas para você. Se não fosse assim, eu nem teria falado para você. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Não estou entendendo nada, Senhor. Como é que eu vou ter que comer a sua carne, beber o seu sangue? Como assim eu vou viver eternamente? Nossos pais não viveram? Aqui fica uma incógnita. Seus pais comeram maná, estão mortos. Só que Jesus, a promessa de Jesus aqui, é extensiva aos comedores de maná. Por quê? Todos quantos aceitaram a promessa do Messias, aceitaram a promessa do Messias e viveram vida pia, consonante à lei de Deus, será ressuscitado também. A exemplo de Moisés. Moisés foi ressuscitado antes da morte de Jesus, como se Jesus estivesse dando um cheque pré-datado. Eu vou pagar na cruz, mas agora eu estou resgatando ele para mim. É meio polêmico, mas é assim. Quem vai poder ouvir isso? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então como é que vocês vão se sentir quando eu estiver subindo para o céu? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem em mim, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de se entregar a Ele. Alguns ouviam Jesus falar, mas não acreditavam. Hoje alguns ouvem, mas não acreditam. Jesus disse: por acaso haverá fé na terra quando estiver próximo à minha vinda? A fé é um dom de Deus. Nós precisamos procurar esse dom intensamente. Pai do céu, dá-nos fé, fortaleça a nossa fé. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. A luz se apagou aqui nos postes. Agora estamos sendo alumiados pela luz natural. Quando Jesus fez esse discurso de que o que importava não era o pão, o que importava era a carne viva de Jesus, o que importava era o sangue de Cristo, que deveríamos que comer e beber o seu sangue. Tanto é que, baseado nisso, criaram a experiência da transubstanciação, onde cada missa os fiéis comem e bebem o corpo e o sangue de Cristo. Mas na verdade isso não é literal. Esse comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, é participar na experiência de vida de Cristo. Reconhecer o seu sofrimento como válido para mim, como se eu estivesse sofrendo.
vocês terão que me amar a ponto de morrer por mim. Foi isso que Jesus disse. Por isso eles falaram, duro é esse discurso. Quem poderá aguentar? Quem poderá suportá-lo? Por isso, muitos deram linha na pipa. Então sobraram só os 12. E Jesus disse, quereis vós também retirar-vos? Essa é a hora. Vocês querem pular do barco? Vão embora, essa é a hora. Respondeu-lhe Simão Pedro, o chefe dos discípulos, Senhor, para quem iríamos nós? Ficaríamos à míngua. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus estava falando assim para ver se esse diabo saía fora, mas ele ficou ali grudado. Não cria em Jesus, mas também não queria soltar. Era o falso cristão, falso mestre, falso discípulo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Depois que Jesus fez esse discurso, que foi transformador, vá com Deus, meu irmão. Depois que ele fez esse discurso que foi transformador, foi um peneiramento, foi uma ciranda. Perdão. Depois que Jesus fez essa cirandagem, muitos foram embora. Só ficaram os 12. E incluindo nos que foram embora, estavam os irmãos carnais de Jesus. Veja só. Depois desse discurso, Jesus andava pela Galileia e já não queria mais andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Os chefes ali de Jerusalém estavam querendo matar Jesus por causa desse discurso. Então Jesus prudentemente ficou nas cercanias da cidade, nas periferias. E estava próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os seus irmãos, inclusive Tiago, não estavam crendo nele. E Jesus estava aqui meio recluso ali perto da região da Galileia. E eles falaram, vão para a capital, vão para a Judeia. Lá você tem que fazer esses milagres para que todos possam ver e crer. Porque a crença em Jesus, depois daquele banho de água fria que ele deu, a igreja caiu quase a 10%. Disse, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo já está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Eu estou aqui para testemunhar da maldade do homem. Subi vós a esta festa, eu não vou, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Eu não vou para Judá, eu não vou para Jerusalém, vão vocês. Aí todos os irmãos, todos os discípulos de Jesus foram.
Talvez não os 12, né, que eram seus íntimos discípulos. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Jesus apareceu em Jerusalém na surdina, sorrateiramente. Ora, os judeus em Jerusalém procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, ele é mau, ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava lá. Uau! E os judeus maravilhavam-se dizendo: como sabe essas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu: como você fala como mestre sabido? Eu conheço todos os mestres aqui de Jerusalém. Não me lembro de você ao pé de nenhum deles. Como você aprendeu? Como você ficou tão sabidinho? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Eu não aprendi com homens, porque eu não sou daqui. Eu aprendi diretamente no céu, de meu Pai, Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Mas não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Ora, vocês dizem que acreditam na lei. Eu estou aqui para falar sobre a lei do céu. Mas vocês são hipócritas falsos. Vocês não cumprem a lei. Aí o saduceu, o fariseu, o chefe ali, deu um pulo e falou: como assim nós não cumprimos a lei? Você tá doido? É você que anda curando no sábado, não somos nós? É verdade. Eu ando curando no sábado. Eu não sou o transgressor da lei. Curar no sábado não é pecado. Vocês são transgressores da lei, porque matar é pecado. E vocês estão tentando matar-me. Uau! A multidão respondeu: esse homem tá louco, tem demônio. Quem procura te matar tá ficando biruta. Jesus conhecia o pensamento deles. Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, se você circunda o seu filho no sábado, para que não seja quebrantada a lei de Moisés, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo homem? Vocês são hipócritas, porque no sábado vocês quebram a lei para circundar vossos filhos. Eu quebrei a lei, segundo vocês, para curar aquele cego, aquele aleijado. Ora, qual a diferença da minha falta comparada com a sua? Lembrai-vos, eu sou o Senhor do sábado. Faça o bem no sábado. Circuncidar no sábado não é pecado. Curar no sábado também não é pecado. Matar no sábado é pecado. Isso que vocês estão tentando fazer. Tá ficando doido, Jesus? Quem quer te matar? Tá biruta? Não, ninguém quer te matar, não. Quer sim. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça.
Eu estou julgando porque eu posso. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Ou seja, alguns falaram: ó, os mestres aqui iam matar mesmo ele ali, ó. E agora ele está falando no templo e ninguém fala nada. Vocês sabem que ele é Cristo, o Messias? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é. A gente sabe que esse perrapado aqui veio lá da Galileia. Mas o texto bíblico fala que ninguém sabe de onde veio. Mentira, né? Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, ninguém tinha coragem, porque ainda não era chegada a sua hora. E eles estavam com muito medo da multidão. E muitos da multidão creram nele, e dizia: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Será que o Messias vai ser melhor do que esse? Não. E muitos creram. Aqueles que duvidaram agora estavam voltando de novo para Jesus. Amém. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda há um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde é que ele vai, que não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Você vai para a Grécia pregar lá? Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou não vos poder ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'água viva correrão de seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber, os quais nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus ter sido glorificado. Jesus falou que quem cresce nele, dele correria um mar de água viva. E isso ele falava, disse João. Ele dizia a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estava ainda entre eles, não tinha descido ainda. Claro, porque o Espírito Santo desceu na experiência do Pentecostes, depois da morte de Jesus. Mas então, cara pálida, como é que toda essa gente estava vivendo? Não é Deus, pelo Espírito Santo, que vivifica as pessoas? Sim. Quando João diz que o Espírito Santo não tinha descido ainda, não tinha descido na plenitude do Pentecostes. Porque, na verdade, o Espírito Santo sempre existiu. Ele estava pairando sobre as águas, enquanto o Verbo de Deus criava o mundo. Estou com muita dor nas costas. Preciso que o verão volte para eu continuar minhas caminhadas. Então, muitos da multidão, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente, esse é o profeta, esse é a voz de Deus, esse é o Messias. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia,
Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Não. Outros diziam, esse é o Cristo. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Eles não sabiam que Jesus era filho de José, filho de Davi. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, não tinham coragem. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e ele lhes perguntaram, por que não trouxestes homem? Responderam, por que não o trouxeram homens? E responderam os servidores, nós não o trouxemos, porque nunca homem algum falou assim como este homem. Nós não o trouxemos porque fomos impelidos por ele. Ele fala como Deus. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Vocês acabaram crendo nele. Fala a verdade. Vocês se converteram, viraram cristão. Estou de olho nos senhores, hein? Responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha, o povo que deveria proteger o povo, o líder que deveria proteger o povo disse, a multidão não sabe a lei. Se eles não sabem, é por culpa deles mesmos, que eram os líderes. E disseram, essa multidão é maldita. Meu Deus, que horror. Nicodemos, que era um deles, o que da noite fora ter com Jesus, disse, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fez? Vocês estão querendo condenar Jesus? Mas cadê a prova de que ele é falho? E Nicodemos já era um discípulo de Jesus. Graças a Deus. Responderam eles e disseram-lhe, és tu também na Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casinha. De Galileia não pode vir gente boa. Da onde veio esse? Da favela? Da extrema pobreza da cidade? Não acredite. Não pode vir nobreza da periferia. Essa gente não conhece a lei de Deus. Essa gente não conhece a Bíblia. Essa gente não sabe nada. Para saber tem que ser doutor. Tem que fazer universidade. Tem que fazer arqueologia, biologia, física, direito. Hoje os discursos estão mais ou menos nesse mesmo naipe. Sim. As pessoas, antes de ouvi-lo, perguntam, você é da onde mesmo? Tá falando de quem? Quem falou esse pensamento? Cara pálida, eu estou falando de mim mesmo. Foi o que eu acabei de ler, foi o que eu entendi. O profeta disse que uma criança de 7 anos saberia ler o que estava escrito. Todos quantos se voltam para a palavra sagrada terão sabedoria do céu para compreender o que Deus está querendo. Você não precisa ser doutor para conhecer o princípio básico do Evangelho de Jesus Cristo, que é alimentar o pobre, alimentar a viúva, dar sede a quem quer água, dar água a quem tem sede, dar alimento a quem tem fome. Esse é o básico do Evangelho.
Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.